Olá pessoal, Inshallah a todos, vocês estão no Hora da Estrela Podcast e hoje nós iremos falar especificamente sobre o relacionamento de Macabé e Olímpico, dois personagens que serão apresentados a vocês aqui com a ilustre presença de minhas amigas, de Jesus, mais conhecida como Maria, e Larissa. Então, gente, vai funcionar assim. A gente vai começar a criação do perfil da Macabé e do Olímpico, a gente vai falar do relacionamento deles, e depois a gente vai para as críticas da autora e as nossas também. Então, vamos começar? Então, bora. Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil da Macabé, sobre a criação dela e as características dela. Legal. A gente pode perceber que a Macabé, desde o início, sempre teve uma criação muito religiosa ali, né? Criada pela tia e tudo mais. A tia dela criou ela ensinando a ser mais supersticiosa. Então dá pra perceber isso nela. Completamente. Ela passa o livro inteiro acreditando em soluções mágicas e, nossa, ela teve uma criação tão rígida ali pela tia, né? Ela sempre deu diversos cascudos e a Macabé, ela sempre cresceu ali em um ambiente sem relações com as pessoas, sem amigos, sem algum namorado, sem algum envolvimento e por isso ela acabou se tornando uma pessoa que não tinha nenhuma relação anterior para se basear e por isso ela acabava aceitando qualquer relação que aparecia para frente dela. E isso é muito reforçado pelas condições do estado dela na época. Ela era uma personagem que ela tinha um nível muito baixo de conhecimento interpessoal e a falta de importância que ela tinha do seu próprio mal-estar, as pessoas de volta. Ela não se cuidava, ela é uma menina que ela tinha uma cabeça muito fechada e tinha muita falta de conhecimento por conta da sua criação. Exatamente. Tanto que ali, né, as condições de estudo dela influenciaram muito isso, né? O Nordeste, naquela época, principalmente na região em que ela vivia, era uma região que, embora estivesse recebendo esforços de instituições criadas, né, como a ADN ou a SUDENE, na época, né, ela ainda era uma região que sofria com alto nível, altas taxas de analfabetismo, e é algo que a protagonista enfrenta. Então dá pra ver que ela tem baixo nível escolar, baixo nível de conhecimento inter e intrapessoal e baixo conhecimento de relacionamento mesmo. E como o Elias falou no começo, a criação dela, ela foi ensinada a aceitar tudo que a vida trazia para ela. Essa questão da escolaridade também fez ela viver muito como uma marionete, sabe? Ela aceitava muito a inércia da vida, as coisas ruins que aconteciam com ela. Tanto essa questão da escolaridade que o Elias mencionou aí, ela não se esforçava muito, tanto que quando colocaram ela para cursar a datilografia, mostrava que ela não tinha certa importância pelo curso que ela fazia. E ela era uma pessoa que ela não sabia que ela era tão vazia igual ela era por causa de sua criação vindo da tia. Ela não se importava com a miséria que ela vivia, ela não sabia que ela era pouco merecedora. Para ela, aquilo estava de bom tamanho, sendo que ela merecia mais, merecia se valorizar, só que ela não sabia como ela ia fazer isso por causa de seus conhecimentos. E ela gostava de dançar, ela imaginava estrela de cinema, imaginava tudo isso, só que ela não conseguia colocar para fora por causa daquela superstição que tinha da família e das tias dela também, então ela não tinha esse tal de ensinamento. Completamente. Ela foi uma personagem que ela não foi ensinada a desenvolver o pensamento e questionamento próprios. Sim, ela tinha traços de personalidade, mas ela ainda assim era uma pessoa vazia. Ela barrava pensamentos que beiravam o sexo, ela barrava pensamentos, ela colocava os luxos dela, né? As coisas que ela valorizava em segundo plano. Então ela não foi criada para desenvolver pensamentos, questionar. Ela era uma pessoa que não sabia que ela era merecedora e se conformava com a miséria que tinha. Então ela acabava sendo, por isso, uma pessoa vazia. Isso acabou gerando uma pessoa muito vazia. Isso é verdade. Sim, exatamente. Tanto que o livro fala que o maior luxo que ela tinha era ir ao cinema. A única coisa que ela fazia por ela mesma era ir ao cinema e escutar o rádio que ela gostava. E talvez essa questão também da criação dela, por ela não ter aprendido a lidar com sentimentos e aprender como eles são, por exemplo, saber que ela não merece a tristeza e tudo mais, talvez ela até sentia, mas ela não via a diferença
de com ou sem aquilo. Ela simplesmente aceitava porque era uma realidade para ela. Quando algo se torna realidade, se torna normal, o que não é saudável. Sim, ela banalizou isso de uma forma muito grande. Eu acho que esse é um dos grandes triunfos do A Hora da Estrela. O grande triunfo desse livro são os relacionamentos da Macabea, em que ela manifesta as suas poucas características, frutos das condições infrutíferas que ela vivia. Sim, concordo 100%. Então, agora a gente vai falar sobre o perfil do Olímpico. Ele era um cara que ele era muito homem sertanejo, ele era cara safado, era super macho alfa, ele tinha um machismo que era da época dele, que isso naquela época era normal ser machista. Então, assim, ele era um cara muito rude, ele era fechado, e os pensamentos que ele tinha só vinha a ele quando convinham a ele. Então, assim, ele era uma pessoa muito cabra macho. Sim, talvez também por ter vindo das origens dele, ele ter sido um homem que, quando morava no Nordeste, por as condições que ele tinha, fez ele almejar muito. Enquanto a Macabea não almejava nada e tudo que vinha ela aceitava, ele era o contrário. Ele tinha um ego muito grande, ele sempre queria do bom e do melhor, tanto que ele foi para o Rio de Janeiro para ser deputado. Ele era o completo contrário da Macabea. Enquanto a Macabea parecia que não tinha personalidade, ele tinha um triplo. Exatamente, é igual a Jesus falou, ele tinha um excesso de personalidade muito grande. Obviamente isso expressa o quão o machismo era estrutural ali na época dele, né? Mas isso também expressa o quão o cara, ele era extremamente ambicioso. Ele era uma pessoa que ele não se importava com quem ele passava por cima para conquistar os objetivos dele. Ele, igual a Larissa falou, né? Ele tinha muito aquele comportamento de macho alfa, extremamente mau caráter, tanto é que ele até já matou um homem e já roubou um relógio para conseguir conquistar esses objetivos, né? Ele era extremamente bruto e a gente vê que ele sempre foi um homem muito ligado aos bens materiais. Ele sempre deu uma importância excessiva aquilo que ele tinha e as pessoas com quem ele se relacionava, o que essa mensagem passava para as outras pessoas. Ele tinha muito uma visão sobre o que os terceiros, as pessoas alheias a ele, pensavam sobre o que ele tinha. Ele dava muita importância a isso. Sim, com certeza. Tanto que a gente consegue ver isso no relacionamento dele com a Macabea, por ela ser uma datilógrafa, e aquilo na época era algo super bem visto, não era para todo mundo você aprender datilografia. Naquela época era algo muito complicado. Então, e até porque não tinha muitas pessoas que sabiam ler e escrever. Então era um relacionamento que dava para ver que era pelas aparências, tanto que ele tratava ela completamente mal. Mal gastava dinheiro com ela justamente para manter as aparências. Ele não ligava para ela. Ele ligava para o que ele ganhava daquele relacionamento. E o que o povo iria olhar sobre ele, o que iriam achar sobre ele. Então, para ele, o importante era ele estar bem perante a sociedade que ele vivia, que se era bom para ele, se ia convenhar a ele, assim, se tudo que ele fizesse fosse de uma forma que só iria engrandecê-lo. E ele sempre fazia essas coisas, sempre fazia coisas absurdas, só igual o Elias falou, que ele já roubou um relógio, matou um homem por causa que ele queria ficar bem. Nossa, é uma coisa, gente, que não dá pra acreditar o que ele fazia naquela época. Completamente. Tanto que ele se relacionou ali com a Macabea por isso, né? Ele queria uma escalação, uma elevação social. Tanto que ele se envolveu com ela justamente por causa da datilografia aí, como a vez Jesus falou, porque ele acreditou que aquilo faria subir economicamente e socialmente falando. Então, nossa, ele era um metalúrgico que pensava que, namorando com uma datilógrafa, ele, mesmo que fosse um subemprego na época, as pessoas olhariam aquilo e veriam classe, e veriam poder, veriam a ascensão de um homem, que é exatamente o que ele queria. Uma pessoa podre, complicada e que representa muito os homens machistas e o comportamento machista da época. E é exatamente nesse contexto da dinâmica de imigração nordestina para o Sudeste que eu vou contar para vocês já um spoiler, que é uma baita de uma mentira, né? Esse show de oferecimento de empregos, que na verdade são empregos com baixa remuneração e completamente uma grande utopia, né? Que o Olímpico e a Macabea, eles se encontram. O completo encontro da fome e da necessidade. Sim, dá pra ver a diferença dos dois. A Macabea indo encontrar um emprego e uma situação melhor de vida, enquanto o Olímpico ele foi para realmente
ver a ambição dele. Ele foi para ser deputado, ele já chegou querendo ir no maior cargo, enquanto a Macabea, acostumada com tudo que a vida dá, queria só sobreviver. Sim, igual ela, assim, ela tava vivendo uma coisa tão, tipo, pra ela tava sendo uma coisa legal, uma coisa diferente. Agora pra ele não, já era ambição, que eu tenho que me tornar isso, e eu tenho que ficar bem na sociedade. Nossa senhora. E dava pra ver que ela não tava bem, ela tava pálida, ela tava magra, ela mal tomava banho. Ninguém se importava com ela, nem mesmo o Olímpico, que só reforça o quão ele não se importava com ela, mas com que a figura de um relacionamento com uma datilógrafa passaria para a sociedade. Não, o mais duro de pensar nisso é por causa que é uma coisa assim, pra gente hoje em dia é muito normal, né? A gente ter nossos cuidados, porque veio do ensinamento e ela que não tinha ninguém pra ensinar o que ela deveria fazer para ser uma coisa boa também. Ele queria crescer só, ele sozinho. Ele não tava nem aí. Se pra ela estando bem, estando mal, tipo assim, ela não tomava banho assim direito, ela andava toda desarrumada e tal. Eu acho que ele deveria, se ele quisesse ser mesmo com essa ambição, eu acho que ele tinha que crescer. Só que o que não fazia ele crescer com ela? O machismo dele. Sim, e dá pra ver que ela tinha um sonho. Dá pra ver que ela tinha o sonho de ser atriz. Ela se imaginava ali naquela vida dos cinemas. Sim, ela só não sabia que ela podia conquistar aquilo. Ela não sabia, ela era uma pessoa vazia. Ela não sabia que podia ter algo. Porque ela não tinha alguém pra estar ali com ela de verdade. Exatamente, ninguém mostrou pra ela o caminho certo. E como vocês definiriam esse relacionamento? Ilusão, desejo, ambição, interesse? Eu diria que pela parte do Olímpico, um interesse gigante, pela parte da Macabea, uma grande ilusão. Porque enquanto ela pensava que ele se importava com ela, tanto aquela vez que ele pagou um café e disse que ela ainda pagaria a diferença. Ela interpretou tão mal, né? Foi um simples café e ela ficou tão maravilhada com aquilo, enquanto ele não estava nem aí para ela. Exatamente, que só mostra o quão pouco as pessoas fizeram por ela para ela achar que aquilo era bom, sendo que ele estava sendo grosseiro no final das contas, porque ele falou que ela pagaria a diferença, né? Sim, ela toda maravilhada com aquilo. Gente, quando eu li isso, eu falei, gente, eu não tô acreditando uma coisa dessa. Um simples café, pelo amor de Deus. Vamos acordar. Exatamente. Né? Eu acho também um ponto muito interessante da questão do relacionamento deles, o quanto ser uma datilógrafa influenciou isso. Igual você falou aquela hora, tipo, por ter uma imagem, que igual eu tinha dito mais cedo, naquela época não tinha muitas pessoas nem que sabiam ler e escrever. Então você ser datilógrafo, a máquina da datilografia era um computador daquela época. Você tinha te contado, né? Sim, o meu avô me contou certa vez que ele datilografava, ele era... Eu esqueci o nome, contabilista. E as pessoas paravam na rua para ver ele datilografar. Então era uma coisa assim que naquela época era um fenômeno. Então isso interessou muito para ele no relacionamento. Apesar dela não ganhar muito como datilógrafa, era de uma grande imagem para ele. Era. E o Olímpico, né, ele via a Macabea como um símbolo, né, como uma aquisição, ele via aquele relacionamento como uma aquisição. E a gente nem precisa comentar o quanto ele era abusivo, né? Ele não queria saber das conquistas dela, ele não queria saber do que ela falava, da rádio relógio, mesmo que fosse algo teoricamente sem importância, mas que ela se importava. Ele não queria saber disso, tanto é que ele realmente só falava dele ali, e qualquer chance que ela tinha para falar do que ela gostava, ele a inferiorizava. E é completamente revoltante isso, porque você vê que ela tinha, mesmo que ela não expressasse, ela tinha medo dele, ela tinha medo daquela relação. Ela tinha muito medo, mas também talvez por causa das atitudes que ele tinha, né? Que eu acho que ela assim, ela percebia, só que ela não dava tanta importância, assim, por causa que ela não tinha um conhecimento. Acho que faltou o conhecimento para ela poder saber que aquele relacionamento era bastante abusivo com ela. Talvez venha um pouco da criação dela, porque quando a gente é criança, a gente é ensinada a sentir o que é dor, o que é medo, o que é felicidade. Ela não teve essa criação de identificar os seus sentimentos. Ela obviamente sentia, a gente consegue ver que ela sentia um medo, mas ela não sabia identificar que aquilo era um medo. Exatamente, tanto é que ela não sabia identificar isso, que quando eles estavam ali, em uma ocasião, passeando em um parque ali, né, e ela viu o rinoceronte, ela ficou com medo e ela urinou em si mesma, ela pensou que ele fosse inferiorizar ela de uma maneira completamente incisiva.
E dá pra ver o quão ela tinha medo disso, o quão ela tinha medo desse relacionamento, mas ela sentia que precisava desse relacionamento. Ela tinha necessidade de mantê-lo. Dá E pra comparar bastante com os relacionamentos tóxicos hoje em dia. dá muito. Muito. A gente chega lá. A gente chega lá. E, nossa, é tão triste que ela não percebia os sinais negativos que ele dava, né? Ele é tão grosso com ela e ela se alegra. Ela é uma pessoa realmente muito inocente, mesmo com todas as bobagens que ele diz que ela fala, ela não sente. Ela é um coração realmente muito, Sim. muito Tanto que vazio. ele tratava ela tão mal que ele trocou ela pela Glória numa facilidade muito grande. Justamente Exatamente. pela ambição dele. Eu acho que foi por causa da ambição mesmo. Sim, Assim, que porque o pai ele da fez Glória- como se ela fosse ninguém, como se Macabé fosse ninguém, fosse Sim, uma qualquer era só um um. título pra ele. É, só um título. Conseguiu outro título? Já a primeira Só porque oportunidade o pai dela era trocou. açougueiro, uma profissão que ele almejava. É tão triste, né? E a relação dos encontros deles, né? O Olímpico, ele queria muito manter essa imagem, só que a relação dos encontros, a Clarice Lispector, né, ela usa do elemento da chuva, né? Como um aspecto muito, muito claro de como aquilo tá dando errado, né? De como aquele relacionamento tá dando errado. E é tão perceptível isso que o Olímpico, né? Mesmo com o relacionamento, ele querendo passar a mensagem de um relacionamento bem sucedido, todos os lugares que eles se encontram são lugares públicos, são lugares que não precisa pagar nada. Ele realmente não quer pagar nada por ela, sabe? Ele não faz questão. Exatamente. E, por fim, é só uma amostra brilhante do como o machismo, a conservação de princípios retrógrados, pode dar palco à desvalorização e objetificação de uma pessoa em prol de interesses patriarcais, que, nesse caso, apenas mantinham a aparência do relacionamento em questão, né? De um relacionamento falso pro Olímpico, que era a única coisa que ele preservava. É uma manipulação muito grande e é um assunto que precisa ser abordado. Muito. Então, gente, vamos falar em uma síntese o como a Clarice Lispector brilhantemente critica o machismo dessa época, né? Primeiro, eu preciso começar com a ironia que ela utiliza, né? A escolher um personagem masculino, o Rodrigo, para fazer críticas mais agressivas no livro, né? Para ser permitido, entre aspas, a fazer críticas mais agressivas ali no livro A Macabeia, e menos sentimentais, característica essa relacionada às mulheres na época. E, nossa, ela critica muito o fato do como os problemas machistas e regressistas, eles podem afetar intensamente ambas as partes de uma relação heterossexual. Por exemplo, o Olímpico, ele se tornou assim, ele se tornou uma pessoa tão ambiciosa e mau caráter por conta de um machismo vigente. E a Macabela foi ensinada e extremamente mal orientada que ela nem se deu conta do que pensar quando ela se encontrou em um relacionamento assim. Sim, eu achei simplesmente brilhante a forma que ela abordou isso no livro, principalmente pela época que o livro foi escrito, inclusive da parte que você falou dela usar uma figura masculina para poder falar sobre isso, e a forma que ela expressa isso no livro sem escrúpulo nenhum, que é para dar uma alfinetada mesmo. Eu achei isso brilhante. Ela deu uma leve alfinetada, né? De uma forma assim que as pessoas não ficassem horrorizadas com aquilo. E sim, sempre mostrando, tipo, ó, aqui tem machismo, mostrando o que realmente é o machismo dentro da O história. livro é construído de uma forma muito chocante, vamos dizer assim, justamente para impactar aquela sociedade da época, né? E é completamente impressionante como esse discurso que ela passou nesse livro, né? Ele criticou incisivamente e com veemência uma sociedade daquela época e também critica uma sociedade atual. Cara, um exemplo disso é o próprio programa, aquele Casamento às Cegas, né? Versão brasileira, em que o participante Thiago, né? Ele tem várias vezes uma atitudes extremamente machistas e a Fernanda, a namorada dele, que aparentemente era uma pessoa muito estudada sobre o tema, ela nem percebe isso. Ela deixou passar, assim, em branco, né? E ele, assim, com... Cara, era cada coisa absurda que ele falou que eu cheguei, assim, a assistir, né? Então, Sim, completamente. cara, é impressionante a forma... E ela, assim, é uma pessoa estudada. Ela sabe o que era, sabe qual que era as oposições que poderiam ser machismo. Só que ela não percebeu. Sim, e é interessante porque esse discurso do machismo, né, do qual o machismo afeta um relacionamento heteronormativo, ele é um discurso em pauta. Ele é um discurso que anda presente, mesmo tão presente, ainda é difícil de identificar. Porque ainda é um tabu, né?
Ainda Então, tá é. bom. Completamente. Talvez também pelo fato de que, na maioria das vezes, quando uma pessoa tá num relacionamento tóxico e que tá fazendo mal pra ela, às vezes a pessoa não percebe, porque se fecha tanto para as coisas boas que aquela pessoa faz pra ela. Por exemplo, no momento em que, apesar de não ter sido bom, mas pra Macabea foi um paraíso o Olímpico ter pagado um simples café pra ela. Sim, exatamente. Então a pessoa se fecha apenas para as coisas boas que o parceiro faz pra ela e acaba não vendo o quão aquilo tá sendo tóxico e ruim pra ela. Não, mas eu acho que por causa do conhecimento que a gente tem em identificar isso, igual ela não tinha o conhecimento. Aham. A gente tem, então pra gente, isso é o básico do básico do básico, mas pra ela foi uma coisa muito grande, que pra ela, ele enxergou ela de tal forma, então assim, pra ela tava maravilha, mas pra gente que é de fora, a gente que já tem um conhecimento, fala, cara, isso não tá certo. Mas pra ela que não tinha conhecimento, tava ótimo, tava uma explosão de sentimentos, porque Sim. a gente sabe como é quando a gente encontra uma pessoa assim, a gente já começa a sentir algo. Exatamente. Entendeu? E ela não tinha conhecimento. Pensa, tanto que a explosão deve ter sido grande pra ela ter suportado isso. Eu acho que dá pra perceber também alguns sinais de alguns problemas psicológicos que a Macabea com certeza gerou com toda a vida dela, porque apesar assim, a Clarice Lispector foi perfeita em retratar tudo no livro, e dá pra ver um pouco também sobre a questão de quando a pessoa se acostuma tanto àquilo, aquilo se torna uma realidade pra ela. Sim, se torna banal, e naquela dá pra ver uma pessoa com tanta, vamos dizer assim, entre várias aspas, falta de sentimento, obviamente tinha algum problema que se fosse hoje em dia seria, entre aspas, facilmente tratado. Mas naquela época não era um assunto em pauta, então praticamente nem existia isso pra eles. Exatamente. E, cara, é só tão triste porque você vê, por exemplo, em casos de Macabea atuais, como, por exemplo, a Carla Dias se ajoelhando em rede nacional por um homem lá no BBB. Nossa, cara, gente, pelo você amor de vê Deus. que, tipo, e ela é uma pessoa que, se você entra em perfis dela, você vê que ela fala sobre esse assunto, ela já falava sobre esse assunto. Então, é muito fácil a gente identificar esse assunto acontecendo, mas a gente não consegue identificar isso acontecendo na nossa própria vida. Sim, às vezes a gente pode passar por alguma situação que a gente nem perceba, mas é porque, gente, acho que às vezes a influência do sentimento pode influenciar bastante em questões de você não saber relacionar, até em amizade, não só em relacionamentos amorosos. A gente Sim. pode se relacionar com amizade, a gente tá ali, a gente gosta tanto da pessoa, tem aquele sentimento tão forte que a gente não vê que tá sendo algo tóxico, que tá te fazendo mal. Exatamente. Pode ser comparado com a questão da paixão platônica, né? Que você se apaixona pelos exteriores da pessoa sem nem conhecer ela direito, e aquilo se torna uma verdade sobre a pessoa. Você vê a pessoa como uma pessoa bonita, uma pessoa gentil, sendo que na verdade ela não é. Você não ama ela, você só é apaixonado. Tanto que ela ficou, né? A Macabea ficou com ele porque ele representava uma raiz que ela já conhecia. Uma raiz nordestina que ela já conhecia, né? E, cara, é só muito brilhante você ver a Clarice escrever isso, porque você vê ela escrevendo uma crítica a uma sociedade que quer que Macabeias existam. Uma sociedade que quer que mais Macabeias continuem nascendo, sem informação, sem conhecimento. Você vê uma crítica ao desconhecimento, ao como o desconhecimento e o machismo podem afetar a vida de alguém. Sim, e eu acho muito bom, gente, muito interessante, assim, se a galera, a jovem, tivesse o interesse por leituras sobre... Imagina, se um adolescente tá passando por isso, ele lê esse livro, depois ele fala, cara, será que eu sou uma Macabeia? Sim. Não, assim, não só livros da Clarice Lispector, existem N autoras por aí que estudaram bem o feminismo, e tem várias outras vertentes do feminismo diferentes que podem tratar esse assunto de uma forma que talvez, por exemplo, pra mim certa autora não seja interessante, mas pra você seja. Estudar um pouco mais sobre isso, pra gente saber identificar o machismo. Completamente. Quantas Macabeias ainda existem? E Eu quantos sou uma olímpicos Macabeia? ainda existem também? Quantos olímpicos ainda existem? Quantos O olímpicos? quanto a sociedade passa pano pros olímpicos, né? Exatamente. Sim, É tão e às triste. vezes as pessoas, quando elas percebem isso, é taxada como mimizentos, né? Sendo que não é, gente, é algo que você tem que Sim. parar pra pensar. Coloca a mão na cabeça. Igual tem gente que, igual eu já reparei, relacionamentos que estão sendo tóxicos ao meu redor, eu viro e falo, olha, isso já é tóxico. Aí a pessoa, mas você quer destruir meu relacionamento? Não, quero abrir seus olhos pra você não ter algo ou algum tipo de machucado lá na frente, alguma dificuldade de você relacionar de novo por causa dessa pessoa. E tanto é que muitas pessoas criticam muito a Macabeia e se esquecem que ela é uma vítima. Vítima da sociedade, vítima do machismo,
vítima do patriarcalismo e vítima de uma sociedade que quer muito que a desinformação ainda crie macabeias. Como lição final dessa obra, né, a gente vê que ela faz uma crítica às consequências da permanência e de discursos e ações, sejam elas políticas, sociais, pessoais, retrógradas. A existência da falta de conhecimento, né, ela condena diversas pessoas a uma vida como é eluciada pela Lispector, né, e homens são influenciados negativamente por isso até hoje, refletindo e manipulando mulheres ainda nos dias atuais. É uma obra extremamente contemporânea. No Casamento a Sexo no BBB, isso passando em rede nacional e às vezes muitas pessoas também não veem. Exatamente, ou seja, precisa muito ser discutido. Relacionamento, esse livro, mais do que tudo, não é só sobre uma personagem burra, é um livro sobre relacionamentos e devem ser discutidos. Agora a gente vai deixar a dúvida pro pessoal, será que eles são uma Macabeia ou um Olimpo? Será que nós somos macabeias? Será que somos? Será que ainda existem? Vamos deixar, né, no ar. Então, gente, inshallah a todos e muito obrigado a vocês por terem acompanhado o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Tchau, gente. Um grande beijo. Gente, obrigado. E não se esqueçam, tá, galerinha, de curtir esse podcast, compartilhar com todos os seus amigos. Beijo. Deixa o like. E inshallah.